Opa! E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? E aí, meu caro, tranquilo? Graças a Deus. Eu tava falando com o Davi, rapaz, que eu te conheço há pouco tempo, mas você é o cara que eu mais gosto de lá. Não tem Lucas, não Ah, tem não, isso é Davi, não tem tudo fraco isso João. daí. Mas esses caras são muito fracos, cara. O Lucas foi jogar uma bola aí, né? Parece que ele se machucou, quebrou a perna. É, Enfim, não né? joga tão boa bola quanto eu, não. Cara, mas que prazer ter você aqui, né? Que honra. Que isso. O Israel, que além, né, de ser da família Quaresma, essa família famosa aí, né? Reverendo Oreb, Simone. E além disso, é um cara que sabe muito de teologia, que está indo lá pro. Está indo não, já é Já tô, do né? seminário, né? Só que fez esse primeiro semestre online. Os E dois agora está primeiros indo. semestres já. Dois primeiros, né? Já acabou o primeiro ano. Você podia Isso. terminar e fazer online, né? Fazer tudo Isso é online pra logo. lá. Mas tá indo agora, né? Lá pra Michigan, agora Se quando? Deus Amanhã? quiser, Depois? cara. Não, amanhã eu vou pra Porto Velho, despedir da família da Larissa. Uhum. E aí, dia 2 de agosto, se tudo der certo, se eu não pegar coronavírus, Não. eu consigo Agora. viajar. Você tá imune, você tá imune. Amém. Eu declaro isso na tua vida. Bom, meu irmão, mas prazer, né? Com certeza vai ter muito tempo ainda pra gente se falar por aqui depois que você terminar o seminário. Com certeza. Virar reverendo por aqui, pastorear por aqui, então vai ter muita coisa boa para a gente poder aprender contigo, né? Bom, irmão, eu te chamei para tratar desse tema porque é um tema realmente, estava falando aqui no início, mas é um tema que não é muito falado, né, nas nossas igrejas, por mais que nós sejamos de tradição presbiteriana e tradição reformada, isso é muito Sim. falado nos nossos símbolos de fé, né? Aham. Porém, isso não é muito conhecido no meio da igreja, né, cara? É estranho isso. Você tem alguma noção por que que isso Sim. aconteceu? Rapaz, eu não cheguei nessa parte da aula de história da igreja. Isso não Mas tá na realmente pauta também, né? não tá na pauta. Mas por ser uma coisa muito polêmica, né? Acaba que tem muitas visões diferentes, né? E a questão também do tipo de teologia que você segue, né? Se é uma teologia mais Uhum, dispensacionalista, ou se é a teologia do pacto, aliancista, também vai fazer muita diferença, né? Mas com certeza é exatamente. uma coisa que antigamente já teve mais concordância, né? E hoje em dia tá uma coisa mais assim, cada um pensa de um jeito, inclusive dentro da nossa própria denominação, né? Infelizmente que tem um padrão a ser seguido e que muita gente desconhece, né? Exatamente. Não somente desconhece, quando passa a conhecer também passa a odiar, né? Eu acho que o cara Exatamente, acho uma viveu coisa uma muito absurda, legalista, muito né? legalista, enfim, né? Mas a despeito daquilo que a gente vai falar aqui hoje, eu acho que o centro está no prazer, né? No prazer no Senhor e no prazer naquilo que Ele nos ordenou, né? Então, Com além certeza. de a despeito do que a gente pode entender como as ordens, como as restrições, eu acho que aqui a gente vai conversar para que a gente possa realmente ter prazer em Deus, descansar nele e ter deleite nele somente, enxergar o Isso dia do aí. Senhor de uma forma positiva, né? Esse é o ponto. Bom, mas diante disso tudo, irmão, já ia te perguntar aí, o que seria, basicamente, assim, de forma sintetizada, né? O que seria o dia do Senhor? Como é que a gente poderia definir isso, sabe, diante da palavra de Deus? Basicamente, a gente entende como o dia do Senhor, Uhum, a gente chama de sábado cristão, né? Quando a gente fala de sábado cristão, a gente está se referindo à antiga aliança, né? Que se guardava o sétimo dia, o Shabat, que a gente traduz como sábado, né? E agora, na nova dispensação, na nova aliança, a gente chama de dia do Senhor. É o dia de culto, o dia que o povo se reúne para cultuar. Assim como tinha no Antigo Testamento um momento, um dia, e também outros dias, né? Às vezes até anos, próprios para isso. A gente também tem aqui hoje, que é o dia do Senhor. A gente chama de dia do Senhor, né? Que é no domingo. interessante isso, né? Porque muita gente vai falar assim: ah, mas Maico, Israel, dia do Senhor não é todos os dias, né? Normalmente o cara que fala isso é porque todo dia é nenhum dia, na verdade, né? Exatamente. O cara não quer dedicar nenhum dia ao Senhor e falar, mas dia do Senhor, Maico, é todos os dias, né? E a gente poderia entender isso de uma forma específica, né? Porque, embora sim, de uma certa forma, todos os dias são do Senhor, porque ele fez todas as coisas, né? Mas ele Sim, santificou um dia, né? E essa exatamente. ideia de santificar um dia seria basicamente o quê? Separar para adoração? Exatamente, né? Quando a gente vê lá na criação, né?
o registro lá da criação, Deus trabalhando, né, nos 6 primeiros dias, então ele se engajando, de certa forma, numa obra, Uhum. e no 7º dia ele descansa dessa obra, né? Então aí a gente tem esse padrão, né? Você trabalha e você descansa, né? Então, inclusive, isso é um forte argumento para aquelas pessoas que falam que isso é uma lei cerimonial somente, né? Uhum. É uma lei cerimonial. Se fosse uma lei cerimonial, provavelmente seria dada mais à frente, né? Lá em Êxodo, quando Deus resgata o seu povo do Egito, e ele traz o povo para o Sinai e Moisés sobe ao monte, né? Ele dá a lei moral e diversas outras leis. Mas não, essa é uma lei que é dada lá no Jardim do Éden, né? É uma lei anterior às leis civis e às leis cerimoniais. Interessante, ou seja, ela é muito anterior à própria lei mosaica, né? Para quem quer estabelecer isso Sim. como uma própria lei cerimonial somente, né? E esse é o ponto que eu vou entrar contigo aqui agora, porque essa rejeição, né, é meio que inconsistente, porque quando você abre Êxodo 20, por exemplo, lá onde está escrito o Decálogo, né, onde está descrito o Decálogo, que são as leis morais, que são perpétuas, a gente encontra lá a guarda do sábado, né, no Isso. 4º mandamento. E eu ia perguntar para você justamente isso, meu irmão. Pode entender isso, essa guarda de um dia específico, né? E isso não diz respeito apenas a aspectos cerimoniais da lei. Como é que a gente pode resolver isso? Você falou um pouquinho de teologia do pacto, isso ajuda nessa contribuição de entender essa continuidade desde a criação. Explica pra gente um pouquinho essa ideia, até para tirar um pouco essa falsa ideia, né, de que isso aí é lei cerimonial, né? Mas se está lá no 10 Mandamentos, meu irmão, como é que isso pode ser lei cerimonial? Sim. Eu entendo um pouco essa discussão, porque o 4º mandamento ele é um dos mandamentos que mais tem lei cerimonial, né? Ele é um dos mandamentos que mais tem lei cerimonial. Quando você vê as leis lá do Antigo Testamento, você pega Êxodo, você pega Levítico, tem muita coisa, não é só o dia de sábado, às vezes tem o ano sabático, tem outros dias que são considerados como sábados, que é o 8º As festas, dia, né? as festas, e se não me engano, posso estar falando besteira, mas praticamente em todos os dias da semana tem sábado, tem dia consagrado para o culto, né? Lá no Antigo Testamento. Isso eu acho que gera um pouquinho de confusão mesmo, porque por ele ser esse mandamento ser encharcado de leis cerimoniais, tem muito isso, né? A gente acaba que dá quando vira a chave para o Novo Testamento, e a gente não vê muita coisa específica assim, né? A gente fica com essa sensação de que pode ser cerimonial, mas o próprio fato de Deus trazer isso na criação dá essa ideia de uma lei para o homem, assim como foi o casamento, né? A gente tem lá instituído no Éden, não só o descanso, né? Mas o casamento e o trabalho, que são coisas que Deus fez para o homem, né? Para ajudá-lo e para beneficiá-lo e para abençoá-lo na sua vida, né? Com Deus. E quando a gente trata de culto, a gente vai também, no culto do Antigo Testamento, você vai tratar de algumas questões cerimoniais. Isso não significa que a gente não deve cultuar a Deus. Com certeza, com certeza. E aí a lei moral ela é importante por causa disso, porque ela é a forma mais, digamos assim, reduzida não, a forma mais, eu ia falar reduzida, mas reduzida é um termo pejorativo, né? A forma mais enxuta. Sim. Em que a gente encontra toda a vontade de Deus. Sintética, toda a lei de né? Deus. Sintetizada. Exatamente. Então, por exemplo, você vê todas as leis cerimoniais, todas as leis civis, todas elas estão baseadas em princípios morais da lei moral, né? Lei moral que foi escrita em pedra, inclusive o 4º mandamento, né? E esse princípio deve reger, né, as outras leis. Por exemplo, se a gente pensar no 2º mandamento, como é que você guardava o 2º mandamento na antiga aliança? Matando um cordeiro, certo? Qual é o princípio? O princípio de adoração, adorar a Deus da forma como ele deve ser adorado, como ele prescreveu que tem que ser adorado. E aí se você transporta isso para o Novo Testamento, se hoje em alguma igreja você matar um cordeiro, você, né, imolar um cordeiro, isso você está pecando contra o mesmo mandamento. Então, a mesma ação, em 2 ocasiões diferentes, regidas pelo mesmo princípio, uma é pecaminosa, outra não, em certa situação.
entendeu? Então, por isso que a lei moral, e o quarto mandamento incluído, ela é essa forma mais enxuta. Então, no Antigo Testamento, como é que isso era aplicado ou administrado? Com vários outros sábados, com várias outras festas. E no Novo Testamento, de uma outra forma, né? Mas o princípio de um dia em 7 continua. O princípio de separar um dia para adorar continua. Interessante, ou seja, a prescrição é guardar um dia dentre os 7, né? No caso ali, o sábado, e a gente vai ver um pouquinho essa mudança do dia. Mas, quando a gente fala como fazer, isso envolveria aspectos cerimoniais da lei, né? Então, Exatamente. dentro de uma visão, hoje, aquilo que a gente chama em teologia de visão prospectiva, né? Aquilo que os antigos faziam, olhavam para o cordeiro que havia de ser imolado, e por isso que eles imolavam a cada sábado, e hoje, né, nós olhando de uma forma retrospectiva, olhando para aquilo que foi realizado, nós não imolamos cordeiro nenhum, porque o cordeiro foi imolado. Então, imolar qualquer cordeiro dentro de um culto público seria um ato profano, seria profanar Totalmente. o culto, né? Totalmente. Então, totalmente. é interessante para a gente estabelecer isso, porque é fundamental esse aspecto moral da lei, o princípio Sim. da lei, e é o aspecto cerimonial, que é aquilo que foi cumprido em Cristo, né? Isso é bacana. Exatamente. Agora, uma questão também, Jael, é com relação à mudança do dia, né? Os adventistas vão falar que deve-se guardar o sábado, né? Porque na lei está falando para guardar o sábado, esse mandamento ele é perpétuo. No Sim. entanto, nós cristãos guardamos o domingo, porque falamos que essa data ela foi mudada. E por que isso foi mudado? Tem base bíblica para isso? É coisa nossa? É coisa de Constantino? O pessoal fala que isso é coisa de Constantino, né? Não tem nada a ver falou com de Constantino. cristianismo. Na verdade, só um esclarecimento com relação a esse negócio de Constantino, né? Porque dizem que ele que instituiu. Antes dele não tinha adoração no domingo e tal. Na verdade, ele instituiu como algo do Estado, né? De cima para baixo, que aquele fosse um dia especial para toda a nação. Já existia, o povo já se reunia no domingo, mas ele instituiu oficialmente como um Estado, como se fosse um feriado, como se o Bolsonaro chegasse e falasse assim, agora, sábado, toda sexta vai ser dia de ação de graça São Jorge, não sei o que lá, entendeu? É uma coisa que provavelmente os católicos já fazem, etc., mas ele só reconheceu e instalou para toda a nação, para todo o império. Né? É uma coisa que já existia, ele só tornou aquilo oficial. Mas a questão de ser bíblico ou não, né, isso vai entrar numa questão de interpretação bíblica. Né? Na verdade, nem de interpretação bíblica, de interpretação de texto normal, certo? Na nossa confissão, lá no capítulo 1, quando fala sobre a palavra de Deus, né, lá tem algumas coisas falando sobre interpretar, como se interpretar a Bíblia, né? E uma das coisas que ele fala é que a gente pode interpretar a Bíblia e fazer doutrina de duas maneiras. A primeira é com textos claros da Escritura. Então, por exemplo, Efésios lá, quando fala que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Isso é um texto claro que está falando que não é pelas obras, não é nada que eu faça. Está muito claro, direto. Ou outras doutrinas podem ser feitas através de dedução lógica do texto. A parte de interpretação, certo? E a gente tem alguns exemplos disso na doutrina cristã como um todo, até de outras religiões que se dizem cristãs e não são. Por exemplo, a Trindade, a doutrina da Trindade. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diga Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas são iguais em poder e glória, da mesma substância. Você não vai encontrar isso. Isso é uma doutrina que a gente faz a partir de textos bíblicos que são óbvios. Né? Por exemplo, você pega lá João 14, né? Quando Filipe fala com Jesus assim, mostra-nos o Pai, fala para Jesus, no Filho. E aí Jesus fala assim, eu tô há tanto tempo com vocês, você fala, mostra meu Pai? Eu tô aqui. Assim, entendeu? Então, assim, a partir de um texto desse, Jesus não fala assim, eu sou igual ao Pai em substância, etc, etc. Ele não faz uma doutrina, mas a partir do que ele fala e de outros textos, a gente junta de tal forma que se torna óbvio que Deus é trino. Né? E tantas outras doutrinas são feitas assim. Inclusive um caso curioso, cara, de interpretação até bíblica, né? Você pegar para folhear, você vê várias coisas que você lê na Bíblia assim, né? Às vezes você não entende, mas você tem que fazer as conexões para entender. Você pega lá o livro de Esther, por exemplo, quando as mulheres estão se preparando, né? Elas se preparam há 6 meses, né? Durante 6 meses, 12 meses, né? 6 meses fazem um trato, outros 6 meses mais outro trato, né? Para ficar bonitona e tal. E aí fala que
uma a uma as virgens iam entrando na presença do rei. Entravam à tarde e saíam pela manhã. Ele só fala isso. E depois elas eram recolhidas numa casa onde todos ficavam. Então uma por uma passava lá. Aí o que você pensa? Uai, o que está acontecendo aí, né? Ela entra lá à tarde e só volta no dia seguinte, está fazendo o quê? Será que ela está orando e jejuando com o rei para saber se é a vontade dele? Obviamente que não. Ali é o momento em que o rei tem um encontro sexual com a mulher, né? Só que não está escrito assim, claramente, não tem. Você lendo, você entende isso. É uma dedução óbvia, né? É uma inferência, né? Exatamente. Como no caso de Absalão também, Aminon. Quando Aminon se deita com a sua meia-irmã, né? E aí aquilo acontece, Davi fica sabendo. E logo no texto seguinte fala que 2 anos se passaram, nada aconteceu, vida que segue. E inclusive fala que quando Absalão começa a tramar e mata de fato Aminon por causa do ódio que ele sentiu por ele ter feito aquilo com a sua irmã, acho que o Jonadab, acho que o sobrinho de Davi, fala assim, cara, tava na cara dele que ele tava com ódio esse tempo todo. Então, tipo assim, o que a gente entende disso? A omissão de Davi, né? Tipo assim, não fala assim, Davi foi omisso porque não percebeu, não julgou, não fez nada com Aminon. Não, tá lá. Não fez aquilo, passados 2 anos aconteceu, todo mundo percebeu, menos Davi, que não fez nada. Então, assim, você interpretando o texto, normalmente, né, você já entende algumas coisas sem elas serem ditas especificamente. Como é que isso aplica ao sábado, né? Porque realmente, lá na Antiga Aliança, a gente tem claramente que é o 7º dia. Tá lá, é o 7º dia. E no Novo Testamento não tem nada falando que agora é o primeiro dia. Assim, antigamente nós guardávamos o 7º dia, agora nós vamos guardar o primeiro dia da semana. Não tem, você não encontra isso. Você vai tentar. Mudou agora. Mudou agora, virou a chave. Só que não precisa disso para a gente ter esse entendimento com o respaldo bíblico, né? Então, como é que a gente responde essa questão, né? A primeira coisa é a gente ter esse entendimento do qual era o sinal, né? Por exemplo, o sinal do 4º mandamento da Antiga Aliança era o sinal da criação, né? Que eles tinham que se lembrar. O 4º mandamento começa assim, né? Lembra-te do dia de sábado, que ele instituiu lá na criação. Né? Eles têm que se lembrar da criação, etc. E no dia do Senhor, no domingo, agora, a gente se lembra da ressurreição de Cristo. Né? E como é que a gente vê isso nas Escrituras? Já nos Evangelhos, né? Por exemplo, em João capítulo 20, depois que Jesus ressurge e tem o corpo glorificado, né? Ele começa a aparecer aos discípulos. Ele aparece aos discípulos sempre no primeiro dia. Né? Sempre no primeiro dia da semana, fecham as portas, ele fala, Pai, seja convosco, a adoração ali, né? E a gente vê esse padrão se repetindo na vida dos apóstolos, lá em Atos, quando a gente vê que eles se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão, etc. E por que no primeiro dia, né? Que foi quando Jesus ressuscitou. Então, a partir desse entendimento de que nada na Bíblia está solto e não precisa necessariamente ter alguma coisa específica e falando assim, é assim, ponto final. Mas a gente entendendo o fluxo do texto, a gente consegue compreender que, opa, agora o que está acontecendo aqui na igreja primitiva? Os apóstolos agora estão se reunindo no primeiro dia para partir o pão. Partir o pão é sacramento, a ceia do Senhor, para adorar, para cantar. Né? Lá em 1 Coríntios, Paulo fala das ofertas, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 16, no primeiro dia eles recolhiam as ofertas, né? O ofertório, o dízimo, que a gente faz hoje também durante o culto. Então, assim, é muito difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque muitas pessoas querem um texto claro que fale. E nem sempre você vai encontrar. A diferença é que as pessoas, às vezes, são um pouco... elas não são coerentes, né? Porque tem muitas doutrinas e muitas coisas que a gente acredita na Bíblia, sem que elas sejam ditas claramente. Mas quando pula para esse assunto... Para conveniência, né? Exatamente, elas simplesmente não aceitam e pedem um texto claro, entendeu? Isso é interessante, cara, porque quando a gente vê, por exemplo, essa ideia da igreja, né, se reunir no dia que Cristo ressurgiu, a igreja primitiva era formada por gentios e judeus, né, em sua maior parte. Você não vê nenhuma objeção dos judeus em se reunirem no domingo. Isso deveria ser um escândalo, digamos assim, né? Verdade. Porque eles sempre guardaram o sábado. Agora a igreja vai guardar o domingo. É alguma coisa muito equivocada se não fosse bem explicada, né? Você vê argumentação contra a circuncisão, questões de leis cerimoniais, purificação, mas você não vê quanto a guarda do sábado, claramente, no Novo Testamento. Nenhuma objeção quanto a isso.
Ou seja, isso era Verdade. muito claro para eles, né? Que agora o dia mudou. Até porque Mateus, vai ser muito claro, Mateus 12, né? Quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado. Então, Sim, quando ele é o Senhor do sábado, você vê que o dia da ressurreição é o dia do Senhor, ele passa a ser o Senhor do descanso, no sentido de que agora nós guardamos o dia do Senhor. Ou seja, e o dia do Senhor também é descrito, até em Isaías, né, 58, se não me engano, é sim. descrito como o dia do Senhor. Então isso aí é uma Aham. inferência, né, vamos dizer assim, mas muito clara, muito óbvia, uma dedução muito lógica de que essa mudança ela deve ser feita, né? Então, mais uma vez, quem guarda o sábado e não guarda o domingo está profanando o dia do Senhor. Sim, sim. É uma falta de entendimento que precisa ser corrigida, né? E vamos concordar que, pelo menos no nosso contexto aqui, no qual a gente faz parte, né? Muito provavelmente quem defende, né, que é o sábado e tal, tem outras coisas por trás, né? A pessoa não só fala isso e simplesmente concorda em todas as outras coisas. Muito provavelmente tem outras coisas por trás que mostram que essa teologia dele está errada, não só nisso, mas outras coisas também, né? Uhum. Então muita coisa tem que ser E essa, ajeitada lá atrás. uhum. E essa outra ideia, que importa é guardar um dia, não importa o dia específico, também é a mesma profanação. É difícil, né, cara? Porque tá bem claro. E quando a gente vê isso no Antigo Testamento, lá sempre tinha os dias determinados por Deus, né? E no Novo Testamento também, sempre tem o dia que é determinado por Deus. Só que eu só fico com o pé atrás de falar assim, né? Porque Calvino defendia essa posição, né? Pô, eu vou discordar assim de Não, Calvino, então Calvino deixa defendia quieto. isso. Não, Então, gente, Calvino tá acabou a live tudo maravilhoso. agora. Não, Acabou deixa. a live, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Assim, eu tô falando que não é tão simples, né? Sim, Né? tem, Não é tão é, é, um, simples, argu- verdade. é um debate grande, né? A argumentação de Calvino é muito convincente, mas ainda assim eu acho que não é mais bíblica. E os nossos símbolos de fé também discordam dele, né? Como somos confessionais, precisamos ser, né? Então vamos ficar aí Opa, isso é com a importante. Bíblia. Eu tô até com eles aqui, ó, nossos Isso catecismos, é né, enfim. presbiteriano. O cara é da cultura cristã, né? Cultura cristã, estamos aí, então. Pessoal, tem uma galera mandando pergunta aqui pelo ponto de interrogação. Pode continuar mandando perguntas que a gente vai responder todas ao longo aqui da nossa live, beleza, pessoal? Enfim, né? Então a gente já entendeu essa mudança, a questão da mudança do sábado para domingo, né? Agora, uma questão interessante que apareceu aqui nas perguntas Hum, é a forma como nós guardamos o domingo, né? Já falou que a gente tem que guardar o domingo, enfim, né? sim. Mas como que nós devemos guardar isso? É conforme a galera do Antigo Testamento fazia, os judeus faziam, ou é conforme os adventistas fazem, só que a gente deve fazer a mesma coisa só que no domingo, a ideia do pôr do sol lá, enfim. Como é que a gente deve fazer isso, meu irmão? Existe uma espécie de continuidade, descontinuidade, ou seja, não é bem assim como os antigos faziam, não é Uhum. assim como o povo lá hebreu fazia também, não. A gente guarda, mas não guarda, entendeu? Guarda, mas tem um... Enfim, como é que a gente faz isso? Tá, então eu tô entendendo que a sua pergunta é mais com relação ao horário, né? Tipo assim, quando começa e quando termina, é isso? A forma, o que a gente deve. A gente faz as mesmas coisas que os judeus faziam, a forma que a gente guarda é a mesma forma, né? Só mudando o Entendi. dia, ou tem algumas coisas que a gente não faz assim e tal, porque na verdade. Até a gente vai entrar nesse debate, né, na questão dos Sim. fariseus, porque as pessoas usam muito essa ideia, né? Mas os fariseus faziam isso, Jesus foi lá e quebrou toda essa ideia Aham. religiosa, né? Mas não entendem que os fariseus faziam de forma equivocada, né? De acordo com a Exatamente. tradição. Então, Exatamente. a forma que a gente faz hoje, ou deveria fazer, é como eles deveriam fazer de forma correta? Vou melhorar a pergunta. Tá. Assim, uma tentação que não só eles caíram, mas todos nós caímos, é tentar guardar o mandamento na forma mais básica dele, que é a parte externa. Uhum. Então, todos os mandamentos têm isso. Se você abrir lá no Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus combate isso muito fortemente, né? Ele fala para os caras Exatamente. assim, pô, beleza, você não mata, mas você odeia o seu irmão, você xinga ele, você não se reconcilia com ele, beleza, você sendo casado, você não tem outra mulher, mas você olha com um olhar impuro, né? Então, assim, eu acho que o erro principal, quando a gente fala de qualquer mandamento, o quarto é mais difícil porque tem essa coisa por trás dele, né? De Uhum. fazer ou não fazer. Mas eu acho que o principal erro nosso e deles, de qualquer pessoa, porque é mais fácil, né? É você guardar a parte externa.
Porque, vamos supor, é muito fácil eu simplesmente parar de trabalhar no dia do Senhor, ou no Shabat. É muito fácil, é só você não ir no trabalho, pronto. É Só que até bom, né? É até é bom. ótimo. É muito fácil você não matar. Sei lá, a maioria da população mundial provavelmente nunca matou, né? Adultério não, que hoje em dia tá muito comum, né? Mas assim, muita gente também não adulterou de fato, sendo casado, teve outra mulher, teve relações com outra mulher ou outro homem. Mas não é isso que a lei de Deus se propõe, né? Não é só a parte externa. Então eu acho que isso é um erro não só deles, mas nosso também. Que é muito fácil da gente cair nesse erro, né? E só um parênteses, né? Que eu entendi errado a sua pergunta, mas eu vou responder o que eu entendi errado, né? Que eu entendi que tem muita gente que guarda assim, né? No pôr do sol até outro pôr do sol. Ou Isso é legal responder também. tal. Eu acho que é uma questão mais de consciência, né? Não sei. Porque quando a gente quer entrar muito no detalhe, a gente começa a ficar meio legalista, né? Assim, não, meia-noite acaba, então meia-noite caraca, eu vou assistir aquele jogo de futebol, vou trabalhar e tal, entendeu? Eu acho que isso é uma péssima forma de contar. Pessoalmente, eu gosto de contar como eu conto todos os dias. Então, como é que meu dia começa? Quando eu acordo. Quando é que Se meu dia você não é termina? judeu? Quando eu durmo. Pois é. Quando eu acordo é quando o dia começa, quando eu durmo é quando o dia termina. Ponto. Esse é o meu dia do Senhor. Mas assim, tem gente que faz de forma diferente e eu acho que não necessariamente seja errado, né? Beleza. É que a gente é ocidental, né? Nós não somos judeus, enfim, né? Sou caxiense aqui, ó. O pessoal guarda aqui na madrugada mesmo. Mas enfim, meu irmão, interessante esse ponto, né? Uma outra questão também, meu irmão, isso é importante a gente colocar, é sobre uma confusão, né, que existe hoje entre os cristãos, seria entender o Shabá apenas como descanso. Você colocou aí, e é sim um descanso em Cristo, né? Porém, as pessoas entendem isso apenas como uma ausência de trabalho, como você falou aí, não vou trabalhar, pronto, já estou guardando o Shabá, né, ou o dia do Senhor. A questão é somente isso ou tem um aspecto de que o trabalho ele muda a compreensão? Na verdade, você muda a perspectiva do trabalho. Você continua trabalhando, porém dentro de uma perspectiva diferente. Você deixa de fazer obras para os seus próprios deleites, o seu próprio caminho, e passa a fazer outras obras, né? Porque tem gente que quer guardar o domingo só na rede. O pessoal que é baiano aí, né? Fica na rede o tempo todo, enfim, água de coco, e tá guardando, né? Aí só vai na igreja um dia, um horário do dia, turno, né? Só vai, é um turno, ou o cara vai à noite, ou o cara vai de manhã, se ele for de manhã ele não vai à noite, aí não faz mais nada, ele já fez uma oração em casa, eu já tô guardando, não tô trabalhando, já tá tudo ok. É isso mesmo? Pois é, isso é uma questão bem difícil, né, cara? Porque quando eu falo descanso, é isso que a gente pensa, né? De descansar. Mas, de novo, a gente tem que voltar para a criação, né? E lembrar do que Jesus falou, acho que em João capítulo 5, ele fala sobre isso, né? Quando os fariseus reclamam, né? Da questão que eles estavam trabalhando e tal, os discípulos estavam trabalhando, e Jesus estava curando, etc. E aí Jesus fala que Deus criou o mundo, etc. Mas depois ele continua trabalhando, ele e o Pai continuam trabalhando, né? O que ele está querendo dizer? Trabalham até hoje. Trabalham até hoje. Então, ele está querendo dizer que os 6 primeiros dias foram um trabalho da criação. E depois ele descansou do trabalho da criação para iniciar o trabalho da providência, de governar todas as coisas, de manter toda a sua criação, né? Então, não houve simplesmente um descanso físico, um ócio, né? Houve uma mudança de foco, uma mudança de trabalho. Ele descansou de um trabalho para iniciar o outro trabalho. E esse é o padrão para o descanso solene, né? Então, quando a gente lê muito no Antigo Testamento isso, você abre em Levítico capítulo 23, lá nos primeiros versículos, ele fala sobre o dia de sábado, né? Ele fala isso, que é um descanso solene. Aí ele fala que nenhuma obra farão, né? Nenhum trabalho cotidiano eles vão fazer, mas eles vão fazer um outro trabalho. O trabalho de adoração, né? É o trabalho de adoração. Então, é um descansar de algumas obras, para se empenhar em trabalhar em outra coisa, né? Isso é uma coisa muito clara em todo o Antigo Testamento. Não é só um descanso físico, né? Ociosidade, né?
É porque às vezes parece que o cara vai domingo para a igreja de manhã, aí à tarde tem no seu evangelismo, aí à noite tem culto de novo, aí tem escola dominical. Parece que o cara tá mais. É assim, parece que você fica mais cansado do que no dia que você trabalhou, né? No dia que você Sim, trabalhou, você espera chegar a segunda para descansar, né? Que o dia de trabalho e tal, lá você vai só trabalhar ali até 4 horas da tarde, pegando de manhã e depois está descansando. O dia de domingo parece que ele é sim, mais intenso, né? E mais cansativo, vou dizer é assim, de uma verdade. forma física, né? O cara que mora longe da igreja tem que pegar ônibus, condução e tal. A gente procura uma igreja mais perto da Bíblia, não procura uma igreja perto de casa, né? Então o cara, Tá certo. ele se desgasta, leva a família, tem que cuidar da família e tal, só tem tempo para almoçar e depois volta de novo para a igreja. Então parece que é uma coisa mais cansativa, É né? Mas verdade. aí que tá, é uma perspectiva diferente de trabalho, né? E esse trabalho mais cansativo dá a nós essa ideia, essa concepção de descanso, né? Porque você Sim, mudou o seu foco. Você não está trabalhando mais para o seu sustento, no sentido de que você está plantando, colhendo, trabalhando, ganhando pão, mas você está trabalhando no sentido de que você está trabalhando para sua alma, adorando a né? Deus, para sua alma, se enchendo do pão verdadeiro, né? Do pão que desceu dos céus, né? Você está se enchendo do próprio Deus, se alimentando no dia do Senhor. Então, por isso, descanso. Por isso, deleite. Por Exatamente. isso, é prazer, né? Por mais que tenha trabalho também, né? Exatamente. Descansou das obras. O próprio Jesus, né? A obra de Cristo, quando ele descansa da sua obra, né? Da redenção, e agora ele é Uhum. entronizado. E agora ele está no céu, né? Uhum. Dá essa ideia também de mudança de foco. A obra da redenção trabalhou para a nossa redenção, conseguiu, finalizou, agora ele entra no descanso, agora reinando, né? Toda a autoridade a ele foi dada. Perfeito, meu irmão. Uma outra questão também. Agora a gente vai para a parte mais prática. A gente já fez aqui a exposição do texto. Agora a gente vai para as aplicações, né? Entender um pouco como é que esse mandamento, como que o dia do Senhor muda a nossa vida e também o que que a gente deve fazer nesse dia, o que não devemos fazer, de forma a querer agradar a Deus, não de uma forma legalista, não de uma forma a cumprir simplesmente regras, mas buscar fazer aquilo que agrada a Deus e se deleitar no Senhor. Esse é o ponto de cada mandamento e não apenas fazê-lo de forma Sim. legalista, de forma farisaica, né, do mau sentido, mas de uma forma a buscar aquilo que agrada ao Senhor, né? De forma prática, quais seriam as proibições que esse mandamento exige do cristão? Beleza. Para falar de proibição, né? A gente tem que falar também para falar do negativo, a gente tem que falar do positivo. E Sim. toda a lei de Deus é assim. Por mais que alguns mandamentos sejam mais negativos, implicitamente eles requerem que você faça alguma coisa positivamente, né? Então, por exemplo, o Aham. sexto mandamento diz não matarás. Então não é só não matar. Você tem que Promova a vida. exatamente preservar a vida, promover a vida, né? E é assim em Uhum. todos os mandamentos, é um princípio de interpretação. Você vê isso lá em Paulo, né? Quando Paulo, em Efésios capítulo 5, ele fala para aquele que não trabalha, né? Que é ambicioso, que trabalhe, né? Então ele não só deixa de ser preguiçoso, mas ele tem que trabalhar. Aquele que mentia tem que falar a verdade, entendeu? Aquele Uhum. que fala coisas ruins com a sua boca tem que edificar, falar coisas que transmitam graça. Então, tá sempre implícita a negativa e a positiva, né? E no quarto mandamento não é diferente. E é até mais fácil, porque o quarto mandamento ele fala, ele é tão grande, né? O texto dele é muito grande, e ele fala positivamente, ele fala negativamente. Então, quando você vê o que, que ele exige, o que ele proíbe, eu acho que ele é muito mais simples do que a gente pensa. É um princípio muito mais abrangente do que a gente pensa. Então, quando você lê lá, lembra-te do dia de sábado para descansar. Lembra-te do dia de sábado, né? Dia de descanso. A gente tende a pensar que isso é um chamado para a gente descansar, simplesmente. Mas não é um chamado para descansar. O mandamento não é para descansar. O mandamento é para santificar o dia. Lembra-te do dia Perfeito. de sábado para o santificar. Então, essa é a exigência do mandamento. A gente tem que santificar o dia. E qual é a proibição do mandamento? Profanar o dia, certo? Uhum. Então, se torna uma coisa bem mais abrangente do que a gente pensa. O próprio mandamento ele vai dizer como a gente faz isso, né? Na sua forma mais básica, que é não trabalhar, não fazer os outros trabalharem. Só que assim, isso não é só isso, né? Como a gente falou, não é só a parte externa. Beleza. O que seria santificar? Né? O que seria santificar?
entende que santificar é separar, né? Separar do uso comum para um uso especial. E como a gente falou, né, o descanso é um descanso solene. A gente para de trabalhar nos 6 dias, a gente para de trabalhar nesse 7º dia, agora no primeiro, para trabalhar em outra obra, né? Então como é que a gente santifica esse dia? Dedicando ele em culto ao Senhor, né? E todo o Antigo Testamento ele vai mostrar isso, que quando eles paravam de trabalhar no 7º dia ou nos sábados, né? Seja no ano sabático, no jubileu, ou seja lá qual sábado que eles estavam falando, eles paravam de trabalhar para cultuar. Então essa santificação, esse santificar, tinha a ver com cultuar, né? A gente até vê isso em outros exemplos, por exemplo, lá em número 6, quando fala da lei do nazireado, né? Fala que aquele homem ele era separado para Deus, ele é separado e santificado por serviço. Os próprios utensílios, né, do tabernáculo, que eram separados. Você não podia pegar um utensílio e botar para outro uso que não fosse o uso do culto ou do próprio templo. Então, se ele era separado, ele era santificado no sentido de ser utilizado para um fim próprio, né? Então, a mesma coisa se refere a nós e se refere ao próprio dia, né? Exatamente. Então, esse dia, ele tem que ser santificado. Então, o livro de Isaías, capítulo 58, ele fala muito disso, né? Lá no finalzinho, nos versículos 13 e 14. Nos versículos 13 e 14 ele fala, vocês têm que... Como é que se guarda? Não fazendo os nossos próprios interesses, não fazendo as coisas que são agradáveis a nós, que são lícitas nos outros dias, como trabalho, né? Mas dedicando ao culto ao Senhor, né? Então, como é que a gente faz isso? Basicamente, cultuando, né? É o dia que a igreja se reúne para cultuar, é o dia que a igreja se reúne para fazer outros trabalhos evangelísticos, para fazer visita. Então, é um dia para dedicar o serviço ao Senhor. Então, a gente tendo esse princípio de que a gente tem que santificar o dia, que o dia não é nosso, né? É um dia para a gente separar para o culto e todas as coisas relacionadas ao culto e à adoração, de modo especial, a gente já consegue excluir um monte de coisa que não é para fazer, né? Com certeza. Como você falou ali anteriormente, né? Às vezes é um dia tão trabalhoso, corrido, né? Tão corrido que você não tem tempo de fazer as outras coisas, não tem tempo de trabalhar, de ver um jogo de futebol, de ficar jogando conversa fora. Então, sei lá, de domingo você tem um culto, você tem uma escola dominical, aí se você fica lá por mais tempo, conversa com os irmãos, chama alguém para almoçar em casa, ou vai almoçar na casa de outra pessoa, vai visitar um enfermo, né? À noite você já tem que ir para o culto novamente, certo? Às vezes você consegue voltar mais cedo, se seu culto é mais cedo, você pode ler um livro, aquele livro que você não consegue ler nos outros dias da semana, né? Um livro sobre as coisas de Deus, né? Então, isso é santificar, é dedicar o dia, né, a Deus. Eu gosto de pensar em coisas seculares, por exemplo, quando você é casado, né? Obviamente. Então, quando, por exemplo, sua esposa faz aniversário, ou quando vocês fazem aniversário de namoro, de casamento, é um dia especial, é um dia diferente dos outros. Aí o que você faz naquele dia? Acorda cedo para jogar bola? Vai jogar a manhã inteira futebol? Você não vai fazer isso. Quer morrer, você né? Não vai. Você quer morrer. Exatamente. Isso aí é profanar o aniversário. É profanar, é verdade. Não faça isso, pelo amor de Deus, irmão. O cara faz no dia do Senhor, mas no dia do aniversário da esposa o cara não faz mesmo, duvido. Não dá. Então eu gosto de fazer essa transposição. Então, com coisas normais, seculares, a gente não faz isso normalmente, né? E por que quando é um dia para Deus, a gente quer fazer as nossas coisas do nosso próprio interesse, trabalho, etc, né? Então a gente deixa de pensar, né? Efetivamente, botar a cachola para pensar, né? E julgar as nossas próprias ações, né? Outras coisas, a gente sempre faz isso com outras coisas, né? Às vezes agora por exemplo, eu tô indo viajar, né? Então a gente fez despedida, foi um dia só para despedir. Cara, foi só isso, eu não ia parar o dia, sei lá, para fazer outra coisa. Não, era o dia para ficar com a galera, despedir. E a mesma coisa do dia do Senhor, de certa forma, né? Sim, a gente separa aquele dia para santificar, fazer coisas que tenham a ver com a santificação do dia, com o culto e adoração ao Senhor. E aí, as proibições são o contrário disso, né? O que a gente faz que não promove o culto, que não promove o propósito do dia, que é cultuar a Deus, né? E aí você consegue pensar em um monte de coisa, provavelmente, né? E isso é interessante, eu já vou mandar uma pergunta aqui que parece simples, mas não é.
não ir ao culto público, né? Ao culto solene. Agora eu vou colocar, gente, o domingo, e pelo amor de Deus, eu tô falando culto de quinta-feira, tem gente que chama tudo de culto, né? Reunião aí das Não, é crianças, diferente. culto, culto dos jovens, culto de não sei o quê. Tem igreja que tem culto de segunda a segunda, né? Vários turnos de culto. Não é isso que eu tô falando domingo, domingo, domingo. É bom frisar, né? É Senão daqui a pouco, verdade. meu irmão. Então, Vira festa. não ir ao culto, deixar de ir ao culto público, né? Seja se na sua igreja tem o certo, eu vou falar, se a gente falar aqui, o certo é até de manhã e à noite, mas enfim. Deixar de ir no culto público, culto solene, é pecado, meu irmão? Ah, mas essa semana eu vou receber uma visita em casa, eu preciso receber meus parentes aqui nesse domingo, ou então essa semana eu vou fazer uma outra coisa. Eu não estou nem falando de trabalhar, hein? Não estou falando de trabalhar não, porque isso aí já está batido. Mas eu estou falando por opção. Ah, tem um mês que eu não vou na praia, né? A praia estava fechada por causa da pandemia, Aham. só tenho domingo para ir na praia, eu vou na praia. E não vou deixar de ir no culto. É pecado? Nesse caso que você explicou agora, com esses exemplos que você deu, eu Sim, teria muita segurança para falar que é pecado. sim. Teria muita segurança para falar que é pecado, porque você está desconsiderando totalmente a convocação, né? Que é feita uma convocação, né? Uma convocação solene. A gente tem muitos salmos que são feitos para isso, né? São convocações em que o pastor da igreja, os presbíteros convocam, né? Deus convocando, né? Através dos líderes da igreja, o seu povo a adorar. E você, por opção, não vai, né? E você vai fazer outra coisa Uhum. que não tem nada a ver com o dia, entendeu? Isso é muito comum, né? Tem muita família que acontece isso, tipo assim, vai ter um super almoço hoje, domingo, o que não é errado, tem um super almoço com um monte de gente da família, não é errado. Só que o que a pessoa faz? Vai me demandar muito, não vou no culto de manhã para fazer o almoço, entendeu? Então, Aham. você muda o foco completamente. Você está querendo servir as pessoas antes de servir a Deus, né? Quando você tem que fazer os dois. E o Grave, hein? primeiro é servir a Deus, né? Então você Uhum. deixar de, por causa de, seja recreação, seja trabalho, outras coisas como essas que você citou, muito provavelmente é porque a pessoa não está dando a importância, não está atendendo a convocação de Deus para o seu povo, que é de adorar, deixar tudo, né? Largar tudo para ir adorar a Deus, né? Isso eu acho que é um pecado sério. Entendi. Mas obviamente que a gente não pode usar isso para julgar sempre que alguém falta no culto. Com certeza aquela pessoa está É, pecando, né? É claro que tem vários casos, né? Tem vários tem casos vários casos. que simplesmente é alguma coisa de necessidade, né? Às vezes entra muito na concepção que as pessoas têm do culto, né? Eu costumo falar isso muito aqui no Instagram, sobre essa ideia passiva que as pessoas têm, como se fosse um cinema. Hoje eu vou lá assistir Exatamente, quando alguma você coisa que vai assiste o culto, acontecer. né? Te assiste o culto, É, isso aí é terrível, porque sim, faz com que nós entendamos que eu posso ir ou não ir, né? Porque não tem grandes implicações para as nossas vidas, para a nossa exatamente. fé, para o nosso modo de cultuar, enfim, para aquilo, para se encher de Deus, né? Não tem nada a ver, eu estou lá Sim, assistindo algo que está acontecendo, né? sim. Isso passa Inclusive, por um monte de coisa, passa por liturgia, a questão musical, essa ideia de bandas na frente, enfim, tudo isso corrobora e ajuda para que a gente tenha um entendimento mais passivo do culto do que ativo, né? Então, sim. quando as pessoas pensam dessa forma, acaba que eu opto, né? Eu vou Uhum, optar por ir ou não. Então, sim. domingo eu posso ir ou não. Mas você ia falar alguma coisa? É que isso é muito. Para você entender, né, o quarto mandamento, obviamente que você tem que entender o culto a Deus. E é isso que é a primeira Uhum. tábua, né? A respeito de Deus. Quem a gente adora, né? Como a gente adora. E o dia que a gente adora, né? A forma como a gente adora. Tá tudo relacionado à adoração. Então, para você entender o dia do Senhor, você tem que entender o culto, né? Esse final de semana, eu tava. Eu pensei sobre isso, cara, pra mim, pra minha vida, porque acontece. Aqui na igreja, aqui onde eu congrego, ainda tá, depois de uma onda roxa recente, que teve em maio, sei lá, março, alguma coisa assim, teve que dividir de novo a igreja, né? Porque antes a gente fazia as programações normais, reunião de oração de manhã com a escola dominical de manhã, né? E à noite o culto. E a igreja tem mais de 100 membros. Então ficava meio aglomerado. E aí, com essa onda roxa, o conselho decidiu dividir os cultos. Então vai fazer um culto só, o mesmo culto de manhã e à noite, e dividir. Tipo mega igreja, né? Aquelas mega igreja que faz cultos iguais porque tem muita gente que não cabe no lugar. A gente começou a fazer isso, né? Por causa Na pandemia. da pandemia. Agora a partir de março, maio. Beleza. E aí a gente tinha que escolher, né?
geralmente ficava tudo lotado e tal, mas sempre tem um que fica meio vazio, que é o da noite. Aí o da noite fica meio vazio, não enche a igreja, né? A igreja. Então, tipo assim, tem uma lista lá, sei lá, limite de 70 pessoas. Aí, 70 pessoas de manhã, e às vezes vem 40, 50 pessoas à noite, beleza. E agora, esse foi o meu último domingo aqui na igreja, né? E aí eu falei assim, pastor, eu quero ir nos dois, independentemente de limite, eu quero ir nos dois cultos, para despedir de todo mundo, né? Para ver todo mundo, porque vai ter gente que eu não vou conseguir visitar, etc. E aí uma pessoa me questionou assim, pô, cara, você vai assistir os dois, o culto o mesmo culto, as duas vezes, no mesmo dia? Assim, não basta um só? Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Porque, de certa forma, é isso que você falou. É como se fosse assistir o culto. É um Você tá indo lá filme. assistir. É um filme, tipo um filme. Vou lá assistir. Você não tem a ideia de que você, através do culto, você é alimentado, de que através do culto você está lá com os seus irmãos e que você canta louvores a Deus. Então, ó, que maravilha. Beleza, mesmo sermão, mesma liturgia, mas você vai ter oportunidade, que muitas pessoas não estão tendo hoje em dia, né? De cultuar 2 vezes a Deus, no domingo. Olha que coisa boa. E a gente às vezes não pensa nisso, né? Eu fiquei pensando nisso, puxa vida, eu podia ter feito isso antes, né? Tinha um culto sempre vagando, eu podia ir nos dois. Então é isso que é o mesmo sermão, eu vou estar sendo alimentado 2 vezes. É excelente, né? Se com filme você vendo 2 vezes você já vê coisas novas, né? Sim, E com por certeza. mais que o culto seja. Você pode ter. E é assim, né? No culto reformado você tem os mesmos elementos, você tem as mesmas. Porque os elementos são um só, né? Não tem como você mudar Sim. o elemento de culto. Mas você pode ter a pregação no mesmo texto, o condutor, lá, o liturgista, pode falar as mesmas palavras, mas o culto ele é diferente, né? Sim, com certeza. Porque você está adorando a Deus, está sendo alimentado por Deus, né? O João até falou que 2 cultos idênticos foi meio estranho, mas é melhor do que ir num só. E isso é até uma forma de ajudar a gente a guardar o dia, né? As igrejas, quando fazem Sim. mais de uma programação no domingo, ajudam os crentes a guardar. Porque às vezes você fica em casa, você quer ver um jogo de futebol, você quer sair no parque, você quer se divertir, você quer ir pro shopping, entendeu? Então, Não, você tem igreja, a igreja de um ajuda. amigo, a igreja de um amigo, por causa dessa pandemia, né? Revezou os cristãos. Ó. Domingo você vai, o outro domingo você não vai. Nossa. Isso aí que é estranho. Isso aí que é estranho, meu irmão. É ruim. Então tem escala de domingo que você guarda. Se tem domingo que é do Senhor, o outro é seu. Pois é, cara. Então, assim, Então, gente, a gente tá rindo, mas né? é triste. Com certeza. Mas eu fiquei pensando com relação a isso que eu perdi. Eu podia, nesse tempo aí, eu podia ter ido nos dois. Eu podia ter pedido para ir nos dois. Sim, eu teria me beneficiado bem mais, né? E essa ideia errada de que o culto é só assistir, não é uma coisa dialogal que você fala com Deus, você recebe, etc. A gente acha que a gente está só assistindo, quando na verdade a gente está participando, né? Perfeito, meu irmão. Uma outra questão tão importante quanto, né? A gente falou sobre o ir ao culto, sobre o estar presente, sobre guardar o mandamento, seja da forma positiva ou da forma negativa, mas a gente deveria falar também sobre a ideia de quebrar esse mandamento até em pensamentos e palavras, né? Como que a gente pode argumentar, por exemplo, com as pessoas que dizem que isso é ser muito rígido ou ser muito legalista? O que eu estou querendo dizer? Não basta eu estar no culto, mas se eu estou no culto só de corpo presente e a minha mente, os meus pensamentos estão fora do culto ou pensando no rolê depois do culto, né? As pessoas pensam muito no rolê depois do culto. Vai para a igreja para encontrar os amigos para depois comer lá hambúrguer, a pizza aí depois a pizza depois do culto aí na IPA é maravilhosa, sabe? Aí o cara vai para o culto só para comer a pizza lá que o João vai pagar depois. Não, né? Então, isso também seria guardar o mandamento de forma equivocada, né? Ou seja, não basta só o estar presente, não basta só fazer, mas com que intenção eu estou fazendo isso, e isso está sendo de coração também, enfim. Isso é tão engraçado porque tem esse pensamento. Mas no quarto, a gente não pensa isso. Sim. A gente pensa assim, o que é uma pessoa que guarda o quarto mandamento? Uma pessoa que vai no culto de manhã, vai no culto à noite, em casa ela faz um culto doméstico, ela não assiste jogo de futebol, ela não, sei lá, vai em restaurante, não faz nada disso, ela tá guardando, ok, ela tem um entendimento correto, puritano, confessional e tal. Mas não é só isso, né? Você vê lá como eu já citei o Sermão do Monte, né? Quando Jesus vai falar sobre os mandamentos, ele dá um banho de água fria na gente. Ele fala que não é só
algo externo, né? E tomando, por exemplo, o sexto mandamento como exemplo. Então ele fala que você quebra o sexto mandamento. Não só quando você mata alguém com suas próprias mãos, mas quando você se ira com alguém, é um ato do coração. Quando você xinga alguém, que é um ato, digamos assim, da fala, né? E quando você não se reconcilia com seu irmão. Então, assim, você quebra não só o sexto mandamento, mas também o quarto. Quando você trabalha no dia ou faz coisas que não são próprias do dia, quando seu coração não está naquilo, você está sentado lá, mas está pensando em outras coisas, né? Quando você fica conversando, jogando conversa fora, né? Então, assim, a boca vai falar do que está cheio do seu coração. Então, se você está com o seu coração na semana, no trabalho, no jogo de futebol, é isso que você vai falar até no domingo, entendeu? Tendo oportunidade de conversar sobre o sermão, você vai ficar pensando em outra coisa, falando sobre outras coisas. E não vai se importar que outras pessoas que estejam debaixo da sua autoridade quebrem, né, esse mandamento. E tudo isso está incluído. Lá em Amós, capítulo 8, eu vou dar uma lidinha rapidinho, eu separei aqui, ele fala sobre isso, né, sobre a disposição do coração. Amós, capítulo 8, versículo 4, ele diz assim: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa de lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, etc, etc. Então, tipo assim, eles estavam lá, digamos assim, guardando, né? Mas estavam doidos para acabar. Então, tipo assim, quando que vai acabar para poder vender, para poder oprimir ao pobre, e etc. Eles estavam doidos para que aquilo terminasse logo, entendeu? Então, assim, o coração deles estava longe. Então, não adianta só você fazer, você tem que estar no coração, né? E esse é o princípio de toda a lei, amar a Deus de todo o seu coração, né? De toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E aí as pessoas ficam falando assim, então é quase impossível guardar o dia do Senhor, né? Mas é isso mesmo, assim como todos os mandamentos. Eu duvido que alguém guarde em um dia todo, pelo menos um mandamento em todos os seus aspectos. É impossível, não tem como. Inclusive graça, o quarto. Né? Inclusive o quarto. Exatamente. É a graça, né? É a graça. Exatamente. Ou seja, não tem como você guardar ele plenamente, porque você vai quebrar em algum momento, né? É claro que a gente não vai fazer o mandamento pensando em quebrar, né? Sim. Ou fazer, já que todo mundo... não é só porque a gente vai quebrar com certeza que a gente vai deixar o curso do rio correr, né? Exatamente, né? Isso aí não tem sentido, né? Uma outra questão também, né? Sobre as questões positivas do mandamento. Você já falou um pouco sobre isso, do que a gente deveria fazer para guardar este mandamento, assim, o que eu posso estar fazendo, e fala um pouquinho também das exceções sobre as obras de misericórdias, enfim, exceções não, né, porque ele faz parte da guarda, sim, né, não seria, vou deixar de guardar para fazer a obra de misericórdia, sim. Faz parte da guarda, mas como é que seria? Entendi. Primeiramente, coisas práticas, né, como guardar, beleza, como santificar, né, obviamente, indo aos cultos, adorando a Deus. E aí eu estou falando das coisas externas, né? Não vamos ignorar que a gente precisa estar com o coração nisso. Tenham em mente que também, além de fazermos as coisas externamente, que são muito importantes, fazem parte, vamos pressupor que o nosso coração está nisso, né? Então, você ir ao culto, né? Você aproveitar as horas do dia para fazer essas obras que estão relacionadas ao culto. Então, você chega do culto, tem aquele momento lá, que seja se você faz almoço ou não, às vezes você não faz, você é filho, você está visitando alguém, aproveita para conversar sobre o sermão, para falar sobre a escola dominical, lê a Bíblia, né? Senta para ler aquele livro que você não leu, dá uma cochilada para você não dormir no culto à noite, que é o mais importante também, né? Então, se você não aguenta ficar à tarde fazendo tudo isso, porque vai dormir no culto, então dá prioridade ao culto público, que é o principal, né, desse dia. Então, aproveitar as mídias também, né, cara? Você tem o Instagram, você tem o YouTube, tem um monte de sermão, você pode acompanhar, né, durante o dia. Então são coisas práticas relacionadas à adoração a Deus que você pode usar para guardar o dia, né? O fazer oração, né? Geralmente, isso é um dos problemas da humanidade, né? Não tem como. A oração. Ninguém nunca na vida pode dizer que está satisfeito com a sua vida de oração. Isso é um fato. Então, o dia do domingo é um dia para isso. Pra você sentar, separar uns 15, 20, 30 minutos para orar. Pega lá o seu caderninho de oração e ora. Ajoelha, senta, sei lá como que você faz. E vai orar. Tem tempo para isso. É o dia para isso, né? E outras coisas mais também. Visitar enfermos. Fazer um discipulado com alguém que está chegando na igreja, né? São todas obras relacionadas ao culto
relacionadas ao culto a Deus, serviço a Deus, que você pode fazer nesse dia. E que é muito importante que você faça, né? Porque nos outros dias você não tem tanto tempo para isso, né? E em segundo lugar, a questão da necessidade de misericórdia, né? É uma coisa que, de certa forma, dá um pouco de polêmica, porque às vezes a gente tem uma ideia distorcida do que é necessidade, né? O que é necessidade? Então, assim, necessidades são coisas que não tem como adiar. Então, por exemplo, fazer a comida. Tem como você deixar de fazer a comida? Você tem que fazer a comida. Vai fazer a comida, não tem problema você fazer, né? Tem gente que prepara antes. Ótimo, maravilha. Ela tem mais tempo no dia do Senhor para fazer outras atividades, né? Mas essas obras de necessidade são coisas que não podem ser adiadas. Minha casa pegou fogo, quebrou um cano no banheiro. Não vou deixar, não, hoje é dia do Senhor, não vou deixar a casa inundar, vou deixar a casa pegar fogo. Não, você vai chamar alguém, você vai chamar um bombeiro, um encanador e vai fazer aquilo, né? Seu carro bateu, etc. Ou, por exemplo, você não tem como ir pro culto, né, de carro, você não tem carro, e ele é muito longe, você vai pegar um ônibus, normal. Você vai se utilizar do trabalho do outro para essa obra de necessidade, né? Ou às vezes alguém está precisando de você, né? Alguém morreu, você vai ter que ir lá, vai ter que dar um auxílio, não vai no culto por causa disso, né? E necessidade e misericórdia, de certa forma, às vezes se juntam, né? Às vezes é muito parecido o que é obra de necessidade e o que é misericórdia. E essas coisas não tem problema. É um pouco difícil, né, de definir um pouco o que é necessidade, o que é misericórdia. Sim. Porque até na questão de trabalho mesmo, por exemplo, você vai pegar alguns militares que vira e mexe, vai ter que dar um serviço num domingo. E isso é impossível, você não pode trocar, não pode. Você pode até tentar trocar, mas não é garantido que você vai conseguir. Sim, então você pode definir isso talvez como uma obra de necessidade, enfim. Diferente daquele cara que trabalha todo domingo, né? Sim, exatamente. Tem por exemplo, farmácia, né, tem que estar aberta. E aí, hospital tem que estar aberto. Essas coisas mercado. Às vezes também outras coisas que precisam estar abertas, né? Porque são de necessidade. Se você acontecer um acidente, você precisa ir lá. Alguns trabalhos são assim também, né? Eu não conheço tanto o contexto do militar, né? Assim, pensando friamente, tem a questão do país poder entrar em guerra a qualquer momento, né? Assim, obviamente que o Brasil não tem essa possibilidade tão clara, mas é uma coisa que faz parte do trabalho militar, eles têm que estar prontos, né? Mas eu vejo assim, o crente, cara, ele tem que zelar por esse dia, de tal forma que ele tem que fazer de tudo para não trabalhar. Então, até um cara que é lícito trabalhar, tipo um bombeiro, tipo um cara que faz um médico que precisa trabalhar, um farmacêutico, que eles precisam trabalhar, porque é um trabalho de necessidade. Se ele puder adiar, ótimo. Senão ele não vai estar trabalhando, né? Joguei uma pergunta aí, que o cara pegou minha fala aí, meu irmão, ele tá me condenando de pecado aí, ó. Falou, comer pizza depois do culto, no dia do Senhor, não estaremos engajando em uma atividade comercial onde outrem estaria trabalhando para nos servir a pizza e, portanto, quebrando o domingo. Pode ser que sim, né? Rapaz, é um assunto polêmico. Eu creio que sim. Poxa aí, porque matou a gente, hein? A pizza. Eu creio que sim, cara, porque o mandamento, quando ele fala o próprio mandamento... Mas assim, vou só pegar antes de você argumentar, né? Se o cara, a pessoa, por exemplo, não fazer comida de manhã, a mulher, por exemplo, você falou que fazer comida é uma obra de necessidade, né? Sim. Vou tentar aqui argumentar isso. Então, a esposa falou assim, não vou fazer comida porque nós estaremos no culto, né? De manhã e tal, escola dominical. Então, eu posso ir até um restaurante para poder comer com a minha família, tendo em vista que isso vai beneficiar e tornar isso mais prático. A ideia de eu guardar até o dia do Senhor, ter mais tempo para me dedicar em outras tarefas e não me dedicando somente... Como você falou da ideia do ônibus, você vai ter que pegar um ônibus, vai estar usufruindo do trabalho de uma outra pessoa. Com certeza. Nesse caso também você vai estar usufruindo do trabalho de uma outra pessoa também, mas eu só dei uma argumentação aqui e tá contigo a bola. Sim. Eu acho que assim, cara, é difícil porque, por exemplo, é necessidade comer no restaurante? Porque você só pelo que você comparou com o ônibus. Por exemplo, eu moro a 30 quilômetros da igreja. Ou eu vou andando, que é meio impossível, né? Ou você vai pegar um transporte. É uma necessidade, né?
Para você guardar o dia apropriadamente, você vai ter que pegar, não tem problema. Sim. Agora, o restaurante, só isso que você falou, né? Depois eu vou entrar em outro aspecto. O restaurante, ele não é uma obra de necessidade, digamos assim, né? Porque você tem comida em casa, você pode fazer, né? Talvez ele possa se tornar necessidade ou misericórdia, talvez sim, mas eu gosto de pensar que necessariamente ele não é necessidade. Tanto é que tem um monte de restaurante que fecha e é isso aí, entendeu? Mas beleza, mas não era isso que eu queria comentar não, eu só falei isso porque você citou Quebrou a e nossa comparou. Mas a questão de você fazer os outros trabalharem para você, porque você usa esse exemplo, né? Eu não vou trabalhar, que não seria pecado ela fazer o almoço, ok? Mas ela vai fazer com que outro faça isso por ela. Eu estava até lendo o livro, ele combate esse argumento da seguinte maneira. Ele sempre joga para os outros mandamentos, né? Beleza. Vamos jogar esse ponto mandamento. Não matarás. Não quero matar a pessoa. Mas eu vou contratar uma pessoa para matar por mim. Assim, eu vou ser culpado de matar igualmente. Então, num tribunal, se eu vou mandar uma pessoa, eu peço para a pessoa para mentir por mim, a testemunha. Eu não vou mentir. Eu não estou fazendo nada, mas eu paguei ela para fazer isso por mim, entendeu? Ou você vai comprar um carro, né? Você vai comprar um carro que você sabe que é roubado. Assim, você está participando daquilo, você sabe, né? Então você está contribuindo de certa forma. E aí o caso de você dar trabalho a outro, né? Eu acho que você se torna o senhor dele, né? Tanto que o mandamento, eu acho que isso não é uma coisa tão difícil de entender, porque o mandamento ele é bem claro. Sim, tão difícil. Ele fala, bem nem claro, teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então assim, você acaba que ao se utilizar dessas coisas, você está fazendo alguém o seu servo, né? Digamos assim. E você vê isso na vida secular mesmo, porque, por exemplo, se alguém te distrata, você, pelo Código do Consumidor, você pode falar eu sou cliente dele, ele tinha que me respeitar, ou seja lá o que for, ele pode entrar com uma ação, porque naquele momento, aquilo que ele estava fazendo era te servir, ele estava trabalhando para você, e você era o patrão dele naquele momento, né? Uma coisa que antigamente a gente não tinha, mas a gente tem um princípio. A gente não pode trabalhar para você desnecessariamente, diferente de um médico, diferente de um farmacêutico, etc. Assim, sabe? Então, assim, é polêmico, mas eu acho que ele, por mais que ele seja polêmico, eu acho que ele é um pouco claro, cara. Mas, é verdade. Mas por que é difícil? Porque tira a gente da zona de conforto, entendeu? Tira a gente da zona de conforto. É ruim, pô. Eu não quero cozinhar. Eu acho que pra mim o mais difícil, cara, é não ver o jogo do Flamengo, cara. Pra mim é o mais difícil. Isso é difícil, cara. Eu fui torcedor muito tempo do... Cara, é difícil isso, hein? É difícil, hein? Exatamente. Só Deus pra dar misericórdia. Exatamente. Você usar o tempo precioso do dia do Senhor pra assistir um jogo, você assistir uma recreação assim qualquer que não tem nada a ver com isso, é muito difícil. E até o fato de você não assistir, às vezes você tá com o coração naquilo, cara. Eu lembro de um dia, eu sou muito fã do Barcelona, cara. Isso pra mim, na minha vida, foi uma dificuldade que eu tive. Porque, às vezes, você como carioca, né? Bom flamenguista que você é, né? Não. Eu sou vascaíno, mas por isso mesmo que eu não torço pro time brasileiro. Porque o Vasco tá ruim. Aí eu tive que procurar em outras sendas, entendeu? Então acompanho muito futebol lá fora. Falou que hoje é fácil pra você que o Vasco só joga na terça. Pronto, E aí, cara, assim, pra mim era muito difícil, porque às vezes os times que eu gostava de ver jogavam domingo, eu ficava igual a gente leu em Amós. Caraca, quando é que vai acabar vocês vão ver quanto é que foi o jogo? O coração não tava ali, cara. Então isso, mesmo. Eu acho que o fato eu acho que pra quem gosta de futebol, por exemplo, né? Eu acho que é mais difícil você não assistir do que você assistir. Eu acho que às vezes é mais porque você não assistir que você fica lá. E isso mostra o que no nosso coração? Mundanismo. Porque a gente não... Perfeito. A gente não quer ter um tempo para Deus, né? E tem um livro do Jeremiah Burroughs, um puritano. Inclusive, eu acho que ele faz parte da Assembleia de Westminster, que fez os nossos símbolos de fé. Ele tem um livro sobre mundanismo, cara, bem legal, de umas 150 páginas, bem pouquinho. E aí ele fala isso, ele fala em uma parte do livro lá, ele fala assim, como é que você pode testar o seu mundanismo, né? Aí ele fala assim, se você acha pesado o dia do Senhor. Então, aí ele fala assim, ele descreve, né? Então vai lá, acorda cedo, faz uma oração longa, etc. Medita na palavra de Deus, depois vai pro culto, presta atenção no culto, volta, pega as anotações, pensa sobre aquilo, volta, visita alguém, não sei o que lá, faz um discipulado, faz alguma coisa.
volta pro culto de novo, ora a Deus, canta com a sua família, faz um culto doméstico. Se isso for muito difícil para você fazer, se for muito ruim, se achar um fardo muito pesado, muito provavelmente você tá com o coração lá longe, entendeu? Porque isso é um presente que Deus dá pro homem. Assim, são 6 dias de trabalho, é difícil, é complicado, e eu tô te dando um dia só para você fazer isso. Para você se deleitar, né? Para você, se a gente não diz que ama a Deus, ama estar na presença de Deus, e etc. O domingo é o dia que a gente tem para estar na presença de Deus. O que a gente faz com essas horas tão preciosas? A gente não está remindo o nosso tempo, né? E a gente não pensa nisso no dia do Senhor. A gente quer pensar em outras coisas, por exemplo, futebol, etc. E aí a gente acaba se desviando, né? E mostrando onde está o nosso coração. Simples, né? Ou seja, que Deus tem misericórdia de nós, né, meu irmão? Porque, como você falou, é impossível, não é difícil, é impossível cumprir esse mandamento na sua plenitude. Com certeza. Mas nós precisamos buscar agradar a Deus o tempo todo e nos arrepender dos nossos maus caminhos, né? Daquilo que fizemos, muitas vezes sabendo e outras vezes sem saber, que estávamos desagradando a Deus, ao invés de guardar aquilo que Ele fala que é deleite pra gente, aquilo que Ele fala que é bênção para nós, aquilo que Ele fala que não é só para nós guardarmos de lei, né, de ordem, mas entendermos para que a gente pudesse se encher dele, se alimentar dele. Sim. E às vezes a gente apenas joga na lata do lixo isso, né, despreza isso, pisa em cima daquilo que Deus reservou para que nós tivéssemos não somente um dia santo, né, mas toda uma vida santa diante do Senhor, né, cara? Então, isso, que Deus tenha misericórdia de nós, cara, que são palavras, assim, realmente que nos fazem difícil, né? pensar mesmo. E assim, pensar, né? Como a gente falou lá no começo, às vezes é uma falta do entendimento, não só um mundanismo no nosso coração, né, de não querer estar na presença de Deus, de achar chato estar na presença de Deus, mas também uma falta de entendimento do que é o culto, né, cara? Como a gente falou lá no começo. Sim, se a gente pega... Pode falar. Então, o cara que tá no culto, né, e ele tá logo olhando pro relógio o tempo todo pra hora que vai acabar, né? O pastor prega normalmente 40 minutos. Aí se ele pregar 42 minutos, o cara já tá assim, pô, o pastor tá demorando, né? Aí 45, se ele pregar 1 hora, meu irmão, o cara tá morrendo ali. Reclama, né? Reclama e tal, ou não tem esse privilégio, né? Não sabe o que é estar na casa de Deus e quer logo que isso acabe pra poder ir pra casa logo, assim. Tá só cumprindo o mandamento ali de forma legalista, mas não está com o coração ali, né? Sim. E aí quando você entende, né, você quer estar ali, né? Você quer estar na presença de Deus. Quando você abre lá o Breve Catecismo, nas perguntas 88 e 89, ele fala sobre os benefícios, né? Quais são os benefícios que nos são comunicados, né? A partir da redenção de Cristo. Quais são os meios exteriores que Deus usa para nos dar bênção? E aí ele fala, os meios exteriores são as suas ordenanças. É o quê? Aí ele fala, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. E tudo isso é usado para se tornar eficaz aos eleitos para a salvação. Então, onde é que você tem os meios de graça de forma mais plena, de forma mais abundante? É no dia do culto, é no dia do Senhor, é no culto público, quando tem um pastor, um ministro ordenado, ele ministra a palavra de Deus, se ele ministra fielmente, é como se fosse o próprio Deus falando, né? Os sacramentos, a oração, a comunhão do povo. E voltando àquele exemplo lá que eu dei, né, que eu fiquei pensando sobre ir em 2 cultos repetidos, né? Pensa só, a palavra de Deus, quando ela é pregada fielmente, é o próprio Deus falando. Então você imagina, não vou nem falar de Jesus, pensa só o apóstolo Paulo pregando 2 vezes o mesmo texto, se você não ia querer assistir o mesmo culto 2 vezes. O apóstolo Pedro, ou um cara dos nossos dias qualquer, sei lá, um cara muito bom, que a gente gosta muito, tipo de Obi. Pregar 2 vezes o mesmo... pregar 2 vezes o mesmo texto, cara, você vai ouvir, porque são palavras de vida, né? Não importa se é a mesma coisa, mas se é pregação fiel, se é um culto verdadeiramente cristão, você vai lá, cara, se aproveita. Se fosse o próprio Jesus, por exemplo, igual... se fosse Jesus pregando 2 vezes, Jesus vindo e pregando, você ia fazer o quê? Ah, não, já foi no primeiro. Não, claro que não, né? A gente não transporta isso. E a gente acaba perdendo esses benefícios da redenção, né? Que Deus nos dá gratuitamente. Sim, a Carol aí tava falando, acho que é Carol, né? Tem uma amiga que só tem uma igrejinha onde mora e ela detesta e vai obrigada.
não tem opção, e ela não sabe como viver o dia do Senhor, né? Ou seja, nós que temos esse privilégio Pois e é. muitas vezes rejeitamos, né, esse privilégio ou jogamos fora, né? Uma questão também que eu esqueci de tocar com você, mas é importante, Israel, a gente já está indo para o final, pessoal, é sobre o dia que antecede o domingo, né? Tem gente que quer guardar o domingo, mas o sábado, meu irmão, vai pro Gospel Night, fica até de madrugada no Gospel Night, lá na balada, né? Aí enche a cara, enfim, aí o cara fala assim, domingo o cara... E domingo o cara vai pro culto. Como? Cansado. Ruim, Exatamente. né? Isso não tem como, né? A tia Simone até tá rindo, mas é verdade. No sábado o cara extrapola. Chega no Sim. domingo, ele não tem como guardar, né? Vai estar cansado lá. Ou a galera, os filhos, né? Você não trata aquele dia anterior para que eles durmam bem, para que no outro dia estejam mais concentradas, né? No culto, né? Então, isso aí também é guardar o domingo, né? Como você enxerga o sábado, o dia anterior é importante, né? Sim, com certeza. É, porque assim, o mandamento fala que 6 dias você tem que trabalhar, né? E o sétimo, o Uhum. próximo é do Senhor. Então, assim, uma forma também é você trabalhar devidamente, né? Você não fazer as coisas exaustivamente de tal forma que você não consiga guardar o dia do Senhor depois, né? E assim, eu não vou dizer que é pecado não se preparar, né? Tem vários tipos de preparação diferentes, né? Mas assim, é tudo Sim. relacionado ah, àquilo que está no seu coração, né, cara? Então, por exemplo, um cara, vamos dar um exemplo de duas pessoas diferentes. Um cara solteiro, ah, que trabalha de segunda a sexta, sábado ele é a folga dele, normal, igual a maioria das pessoas, né, no nosso país, e domingo ele vai pro dia do Senhor. O cara mora longe e tal, ele tem tempo. Aí no sábado ele lê, se prepara, dorme cedo, tranquilo. Um outro vai fazer prova na segunda. Ele não quer estudar domingo. Então ele vai se matar durante 6 dias da semana. E se no sábado ele se delongar, ele vai se delongar. Para ele não ter essa preocupação, por exemplo, no dia do Senhor. Então, de Uhum. certa forma, os dois estão guardando. Estão se preparando bem para o dia, né? A não ser que o cara fique até 5 da manhã e não vá para o culto de manhã. Aí é esculacho, né? Mas assim, Uhum. se ele tem esse zelo por estar no dia do Senhor e não ficar pensando no dia seguinte, né? Não ficar se martirizando, tem que estudar, eu não estudei, ou amanhã a prova vai ser sinistra. Então ele deixa o sábado inteiro para fazer isso. Então, de certa forma, é uma preparação, né? Isso, eu Sim. gosto de pensar isso porque às vezes é muito fácil dizer, tipo assim, o cara tá lá comendo uma pizza no sábado de noite, conversando com os amigos até tarde, não guardou o dia do Senhor, não guardou o mandamento porque não se preparou tão bem, não sei o que lá. Não necessariamente, né? A gente tem que tomar cuidado. Cada Mas caso é um caso, né? cada caso é um caso, mas com certeza a pessoa que zela pelo dia e que quer estar inteira e aproveitar o dia inteiro, ela vai fazer de tudo para que aquele sábado seja um dia minimamente resguardado, né? Então, assim, não importa. Por exemplo, semana passada teve final da Copa América. Cara, eu assisti, não foi no sábado à noite, de 9 às 11, terminou Uhum. tarde, entendeu? Mas o que você faz antes do dia? Você ficou o dia todo na gandaia e tal, não sei lá. Aí chega, você tá cansado, mesmo assim você vai assistir o jogo, entendeu? Então, são coisas que você tem que pensar para você. Como é que eu vou estar amanhã, né? Será que eu vou conseguir acordar no horário? Isso é muito ruim, porque se você tem um sábado ruim, cara, seja fisicamente, seja espiritualmente, seu domingo vai ser meio ruim também, entendeu? Porque se você não prepara o seu corpo, você vai querer descansar excessivamente no domingo, a ponto de você não se lembrar do dia do Senhor, né? Sim. Então é um cuidado que a Fantástico, gente irmão. tem, é um cuidado que a gente tem que ter. E espiritualmente é a mesma coisa, né? A mesma coisa, a gente não pensar que aquele dia vai ser para isso e começar a se desligar das coisas do mundo, vai acabar que a gente começa a se preocupar também excessivamente com as coisas do mundo no dia do Senhor, que nesse caso vai ser ilícito, né? Lá, deixa eu só concluir com a pergunta do Claro. catecismo. Estou com ela aqui aberta. A pergunta 90 do breve catecismo, ele pergunta assim: como se deve ler e ouvir a palavra a fim de que se torne eficaz para a salvação? Aí ele responde assim: para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-la em nossas vidas. Então ele não está nem falando necessariamente do dia do Senhor, ele está falando de como a gente se prepara para ouvir a palavra, quando a gente vai A ouvir a palavra. pregação, né? Com oração, com diligência, você se prepara antes, você ora para que Deus Um zelo, abençoe. né? Então,
às vezes é uma coisa que você pode fazer num sábado à noite, cara. Você separa o dia do sábado à noite para orar a Deus, ler a Bíblia, fazer um culto, às vezes mais demorado, para se preparar. Ou também, se você quiser sair com os amigos, aproveitar, pode sair com os amigos e aproveitar também. Isso não é errado necessariamente. Mas o foco tem que estar lá, né? O foco a gente tem que estar... Até essa questão da palavra mesmo, para as pessoas que têm dificuldade em manter a concentração durante a pregação, se você tem que arrumar um jeito de que sua mente fique concentrada. É um exercício, né, mental. Será que anotar o sermão, anotar tudo que o pastor está falando vai me fazer concentrar melhor? Sim, é verdade. Tem gente que faz isso. Numa aula o cara está concentrado lá, ele anota as referências, mas na pregação o cara fica assim, só olhando e tal, aí a mente dele na primeira deixa, a mente dele já está pensando outra coisa. Ele não se preocupa em fazer com que a mente dele fique ali presa, né? Ele não faz um exercício mental para que a mente dele fique concentrada no culto ali. A nossa mente é caída, gente. Não vai nessa não, que você vai estar no culto, tá tudo certo, mas ela vai levar a gente para outro lado. Se a gente não arrumar meios, não se encher do Espírito, buscar ao Senhor o tempo todo e também fazer uma espécie de exercício físico, né, mesmo, isso não vai mudar, né? Então é importante eu fazer alguma coisa para que eu esteja mais concentrado, seja guardando melhor o sábado, né, tendo um pouco mais de sono, ou então anotando o sermão, anotando as partes principais, né? Isso é fundamental também. Meu irmão, quero ir... Sim, pode falar. Desculpa, cara, eu tô com medo aqui de atrapalhar aqui a sua casa aí, né? Não, que isso, eu tô em casa de outras pessoas, já entreguei meu apartamento já, então pode ficar tranquilo. Pode incomodar os outros, tranquilo, sem problema. Mas o que eu ia falar, cara, é que no texto de Isaías 58, quando ele fala da gente guardar o nosso pé de profanar o santo dia, né? Ele fala, não fazer seus próprios interesses, etc., não falando palavras vãs. E ele fala que, através disso, a gente vai se deleitar no Senhor, a gente vai ter prazer em Deus. E às vezes muitas pessoas reclamam, né? Tipo assim, puxa vida, eu não sou tão piedoso, não amo tanto a Deus. E às vezes uma forma da gente tirar o mundanismo do nosso coração e amar mais a Deus é dedicando esse dia, esperando por esse dia. Fazendo dos 6 dias um preparo para você aproveitar bem o sétimo, né? No nosso caso, o primeiro, o dia de domingo. Então, quando você faz um bom uso desse dia, você está alimentando a sua alma, você está tirando o mundanismo do seu coração. É um dia exatamente para isso, é um remédio excelente para o mundanismo. Você guardar o dia do Senhor, se dedicar somente àquilo que vai trazer glória a Ele, adoração e etc. Para você vai se desintoxicando, entendeu? Inclusive, cara, isso foi um dos motivos que me fez não acompanhar tanto o futebol, né? Não acho que uma pessoa que acompanha o futebol é menos crente ou guarda menos o dia do Senhor, não acho isso. Só que pra mim foi bom. Assim, foi uma concomitância, né? Porque você vai ter mais filhos. O primeiro motivo foi o Vasco, né? Exatamente. Já é um motivo muito importante, já me desiludi. Mas assim, com a vida, né? Você se casa, às vezes você tem outras responsabilidades, um trabalho demanda mais, ou filhos, né? Você acaba se dedicando menos a alguns tipos de hobbies, né? E o futebol foi uma coisa que eu comecei a me dedicar menos por causa de família, mas também por causa do dia do Senhor, porque às vezes isso tira a tua cabeça, cara. Eu lembro de um dia, cara, foi recente, cara, Foi num dia que teve um jogaço, cara. Ia ter Barcelona e Real Madrid no domingo. E o jogo ia acabar na hora que ia começar o culto. E eu tava ligado, né? No celularzinho assim, pá. Em casa, né? Antes de ir pro culto. O bom é que aqui a gente confessa os pecados, entendeu? Esse negócio de tem que hipocrisia não. Hipocrisia não, meu irmão. E aí eu tava só no celularzinho, né? Em casa, assim, antes de sair pro culto, pá. Tô assistindo, tô só vendo aqui, tá, atualização. Beleza. Aí deu hora de ir pro culto, tava 2-2 o jogo. E aí eu fui pro culto, desliguei o celular e fui pro culto. Aí aconteceu alguma coisa, que alguém precisou de alguma coisa, e na época, a casa dos meus... Ainda é, né? A casa dos meus pais era bem perto da igreja, eu fui lá andando rapidinho, tive que pegar essa coisa pra alguém, fui aproveitar e ver o jogo, né? Ver quanto é que tava. Aí tinha saído o gol do Messi, 3-2, acabou o jogo. Cara, eu fiquei
regozijante naquela hora. O culto foi outro, né? O culto foi outro. Pô, foi muito bom aquele culto. Eu fiquei pensando nisso, cara, como é que deve ter sido o gol do Messi, não sei o que lá e tal, pá, pá. Cara, muito ruim, cara. Quebra fácil do mandamento, entendeu? Não assisti o jogo, não deixei de ir no culto pra assistir o jogo, mas meu coração tava lá. E isso é muito ruim, cara, porque falei assim, cara, não dá pra ser assim não, tem que mudar. Tem que, sabe, desintoxicar, porque isso... O meu amor pelo futebol, às vezes, é muito maior do que o meu amor pelo dia do Senhor. E pelo Senhor, né? Do dia. E pelo culto. E aquele lance, né, irmão? Se o teu olho te faz pecar, arranca esse olho. Se o teu braço faz pecar, arranca esse braço, né? E no sentido aí, não é literal que eu vou arrancar um olho, né? Mas no sentido de que se o futebol te faz pecar, tira o futebol da sua vida, né? Sim. Um ponto interessante também é que eu tô lendo aquele livro 12 Maneiras que o seu celular transforma você e tal, e ele mostra muito como a ideia das mídias sociais, por exemplo, não que as mídias sociais em si seja ruim, a gente está utilizando aqui para falar uma coisa boa, mas às vezes você torna tão viciado em Instagram, Facebook, né, que a sua vida ela é condicionada àquilo, né, um like, é um curtir. Então, coisas que em si são boas, né, podem... Você até falou comigo, né, que comprou um Kindle justamente para poder se afastar um pouco do celular, né? Porque o celular você tá lendo ali, daqui a pouco aparece uma mensagem, um WhatsApp, uma curtida no Instagram, aí você vai olhar o vídeo, vai ver quantas pessoas curtiu, quantas pessoas compartilharam e tal, não sei o que. Isso pode ser um pecado também. Sim, então a questão é da gente guardar o nosso coração, né? Proteger daqui. Eu sou muito ligado no futebol, então aqui em casa... eu tinha uma televisão com todos os canais de futebol abertos, né? A primeira coisa que eu fiz agora foi tirar o Premiere. Já tirei o Premiere, então... Já economizei dinheiro, comecei bem, já tirei o Premiere, né? Então, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, retirar uma coisa aqui, outra ali, e ver até quanto que a gente... Nosso coração tá naquilo, né, cara? Porque são tão efêmeras, né, pra gente trocar pelo dia do Senhor, ou pelo deleite que é, e lembre-se, né, que é um dia, dentro do pastor Hebe sempre fala isso, gente, é um dia, vocês têm todos os outros 6, aí a gente volta para aquele papo das igrejas que tem culto todo dia, né, isso é perigoso também, porque você perde a oportunidade, inclusive, de manifestar ali a imagem de Deus no seu trabalho, na escola, no entretenimento, né? Todos os dias são do Senhor, no sentido mais abrangente, mas no sentido específico de separado, santificado, é apenas um dia. Sim. Então, se nós temos um culto, um dia de culto, a gente se dedica a esse culto, se dedica aos trabalhos do Senhor, à adoração ao Senhor. E nos outros dias a gente continua adorando ao Senhor, continua refletindo essa imagem no mundo, mas de forma... a contribuir com a sociedade, a fazer o nosso melhor trabalho, a desempenhar as nossas melhores funções, né? Então, acho que isso é fundamental também, gente. Guarda o domingo, mas cuidado também quando você entra num chamado ativismo religioso, né? Eu tenho que estar na igreja todo dia, eu tenho que ir na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Daqui a pouco você não tem tempo mais para cuidar da sua família, cuidar do lazer, cuidar do trabalho. Esquece a outra parte do mandamento, né? O mandamento, ele é 6 dias trabalharás, né? É isso aí. E um dia guardarás. Então, o cara esquece isso e fica... Eu falo isso, até o Pablo falou que é uma live necessária, né? Até agradeço, meu irmão, por acompanhar. Mas eu não tive não vou falar sorte, mas a bênção, né? De nascer num lar reformado, com o reverendo Orébio, como pai, enfim. Eu aprendi isso recentemente, mais velho, né? Uhum. Então, isso pode ser muito novo para muita gente. Pode ser muito novo para muita gente. Com certeza. E foi uma vida... com os maus hábitos, vou dizer assim, e quebrando o mandamento do Senhor, muitas vezes sem saber. Porque isso aqui que a gente está falando não é dito nas igrejas, não é pregado nas igrejas. Vão taxar como legalistas, né? Então, se a gente tem a oportunidade de aprender isso... Engraçado que a gente é presbiteriano, mas os nossos símbolos de fé são claros. A própria Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil fala sobre isso, sobre a guarda do domingo. E quando eu li a Constituição, que eu me deparei com isso, eu falei, poxa, então a gente guarda o domingo, né? Eu estava acabando de chegar na Igreja Presbiteriana, eu falei, mas a gente não faz isso que está escrito aqui. Eu falei, mas a gente não faz isso que está escrito aqui, né? Aí eu falei, mas como assim, né? Onde é que está o erro, né? Onde que está o erro? Sou eu que estou entendendo errado? Ou as pessoas que estão fazendo errado, né?
Aí eu pude conhecer mais o seu pai, conhecer a igreja, a igreja presbiteriana Pão da Areia, que prega isso com afinco, que prega como as Sagradas Escrituras ensinam, e eu pude aperfeiçoar, aprender, e estou aprendendo até hoje, né? E também a não somente guardar de Sim. forma legalista, mas também de coração, né? É. Para encerrar, meu irmão, Diga quero lá. encerrar porque já estamos já em 10h30, né? Já tem 1h30 de live aqui praticamente. Eu queria só falar com você, primeiro agradecer, né? E também perguntar para você, será que esse é um dos motivos, a falta da guarda do domingo, do dia do Senhor, da dedicação exclusiva ao serviço de Deus, na adoração ao culto público, encarar o culto da maneira correta, como o Senhor manda para nós. Isso, e a gente sabe qual é a situação da igreja hoje, não vou estar falando nada novo aqui pra gente, né? A gente sabe muito bem, né? Que culto hoje virou show, virou entretenimento, enfim, a gente sabe como é que tá as coisas. Tá feia as coisas. Por mais que você frequente uma igreja presbiteriana, reformada, as coisas não mudam. É a mesma coisa. Será que esse é um dos motivos da fraqueza espiritual da igreja? A falta de guardar o Senhor, deixar de honrar a Deus no dia do Senhor, não seria um motivo porque nós estamos fracos espiritualmente, sabe? Apenas cristãos nominais? Com certeza, com toda certeza. Inclusive, isso é o que Deus coloca como povo, né? Punição, né? Lá no Antigo Testamento, porque eles não guardavam o sábado, eles não tomavam esse dia para se dedicar a Deus. E como a gente falou aqui, né? O dia do domingo, o dia do culto, é um dia especial, né? Onde Deus fala ao seu povo, onde Deus traz os meios de graça, né? As ordenanças, o sacramento, e é isso que alimenta o crente. Esse que é o alimento semanal do crente, né? E você vê que, você percebe também que esse é o propósito principal para o qual o crente foi criado, para adorar a Deus, glorificar a Deus, né? Então você vê lá no Éden, era a adoração, quando o pecado vem e há essa separação. Até chegar lá no Monte Sinai, é Deus buscando o povo para que haja essa ligação novamente, em que o povo esteja diante de Deus e possa cultuar a Deus, né? E até nos novos céus, na nova terra, apesar de todas as discordâncias sobre a escatologia, né? Que é a doutrina dos últimos tempos, uma coisa que todo mundo concorda que vai haver no novos céus, na nova terra, é adoração. Adoração ao Cordeiro. Então, a gente foi criado para isso. E quanto mais a gente adora aqui nessa vida, mais isso nos alimenta e mais isso nos torna parecidos com Cristo, né? Isso vai nos alimentando de tal forma que é isso que a gente sempre vai querer. Vai tirando o nosso mundanismo do coração, tirando a nossa preocupação com o trabalho, como se nós precisássemos providenciar para a nossa própria pra vida. E também espiritualmente falando, né? Deus nos dá esse alimento. Ele é o alimento que desce do céu. E à medida que a gente vai se enfraquecendo, né? A gente vai se enfraquecendo. Então você imagina que uma pessoa que não gosta de culto, muito dificilmente vai gostar de estar no céu, né? Nos novos céus, na nova terra. Porque se ela não cultua aqui, o ápice da vida cristã aqui é o culto, que é estar diante de Deus, na presença de Deus. A pessoa não se importa, não se empolga com isso, porque ela vai se empolgar depois, né? Muito difícil. Então eu acho que com certeza... Pode falar. Sim. Não, eu falei, o cara que tá no culto é chato pra caramba e acha que vai estar no céu. Mano, o céu vai ser só adorar a Deus, não vai ter mais nada legal lá, uma paradinha maneira pra gente fazer. O cara prefere estar na terra do que estar no céu, né? Exatamente. Tá com a mente aqui, mas não tá com a mente nas coisas do alto, né? Ou seja, se o culto é chato pra você, provavelmente o céu vai ser chato também. Com certeza. Então, assim, quando a gente deixa de dar valor a esse dia, se aproveitar desse dia, a gente deixa de se alimentar a nossa própria alma. E a gente vai começar a ficar raquítico espiritualmente, magrinho, né? Com pouca espiritualidade, com pouco amor a Deus e mais amor ao mundo. E isso às vezes é um sinal vermelho de que talvez você não esteja no caminho, nunca esteve, né? No caminho do Senhor. Duras palavras, mas necessárias, né, cara? Pra gente meditar nelas, ver realmente se nós somos de Deus, né? Porque aqueles que são dele realmente o amam e obedecem os seus mandamentos, né? Não são aqueles que simplesmente vão ao culto, mas aqueles que obedecem ao Senhor de coração. Então isso é para mim, é para você, é para que nós realmente não estejamos correndo em vão, né?
ou estejamos lutando em vão, mas sabendo que é por graça, é por misericórdia, como a gente tem dito aqui, é o Senhor que é o nosso mediador, então todas as coisas estão nele e a gente sabe disso. Nossos pecados, tanto do passado quanto do presente e do futuro, já foram perdoados em Cristo, né? Porém, Amém. o modo como eu vivo hoje, ele mostra exatamente, como Israel falou, onde está o meu coração, né? Aquilo que a Com minha boca certeza. fala, aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivencio e aquilo que eu dou valor, né? Seja com o meu tempo, seja com qualquer outra coisa, como eu encaro as leis do Senhor, como eu tenho prazer na lei do Senhor, como eu tenho prazer no culto do Senhor. Isso mostra exatamente quem nós somos. Se nós não temos sido assim, a boa notícia é que há sempre oportunidade para arrependimento, há sempre oportunidade para que nós sejamos moldados pela palavra do Senhor, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e mudemos o nosso caminho, né, cara? E Com certeza. passemos a guardar o dia do Senhor, ter prazer no dia do Senhor, exercitar a nossa mente para ter deleite nele, né? Esforçando-nos, né, para isso, sabendo que a santificação também depende da nossa cooperação, da nossa rejeição ao pecado, Sim. né? É uma obra, nós somos ativos na santificação, né? Sabendo que se nós não nos santificarmos, provavelmente nós não fomos convertidos, provavelmente nós não fomos chamados, provavelmente nós não fomos eleitos, provavelmente Sim. nós não fomos predestinados, né? É aquilo que a gente chama da ordem da salvação, né? Sim. Então, é importante a gente ver os nossos corações. Meu irmão, muito obrigado por essa live maravilhosa, né? Fantástico. Deus abençoe você lá nos Estados Unidos. Amém. Vamos ver se a gente faz uma série aqui, série 10 Mandamentos, melhor que da Record. Os 10 Mandamentos, entendeu? Porque o quarto aqui, cara, você viu que tem muita coisa para falar e a gente Tem. não esgotou não, ixi. Não esgotou, tem muita coisa Muita para falar coisa. acerca do quarto mandamento, mas acerca de todos os mandamentos eu acho que a gente é pouco falado nas nossas igrejas, né? É No meio verdade. geral, assim, na forma geral. Então seria importante fazer uma série os 10 mandamentos. Se o quarto mandamento não se fala, o segundo então esquece. Isso aí vai dar problema, isso aí. Vai dar problema, né? Mas Vai, a gente polêmica. fala assim mesmo. A gente gosta de treta aqui também. Tá certo. Deus abençoe, meu Valeu, irmão. cara, Obrigado foi um prazer por estar com por você. essa live. Grande Isso aí. abraço. Falei que eu gosto mais de você que do Davi, do Lucas, né? E do João, principalmente. João é muito chato, cara. Pelo Não, amor João? de Deus. Ninguém gosta dele, não. Beijo grande, beijo nas Valeu, cara, crianças, um beijo na abração. esposa. Obrigado. Pessoal, essa live vai ficar aqui salva. Se quiser compartilhar, fica à vontade. Qualquer dúvida, pode mandar aí pro Israel, que ele vai ter o prazer em responder, tenho certeza. Então a gente está aí. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Esse é o Música, Café e Teologia, Israel Quaresma, seminarista do Puritan, né? Aluno do Joel Bick, né? Ele é o filho mais novo do Joel Bick. Então a gente se vê por aí, galera. Muito obrigado por todos que estiveram aqui. Israel, valeu, beijo Valeu, grande, Michael. irmão. Um abraço. Um abraço.